Amém, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua casa. Estamos aqui com mais um momento com Deus. É um prazer estar aqui meditando na palavra com você, com sua casa. Espero que essa palavra seja edificante para a sua vida, no nome de Jesus. E hoje nós vamos meditar numa palavra que está lá em João 8, versículo 31, dizendo o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele está aqui nos ensinando, nos direcionando a uma verdade absoluta, a uma verdade que liberta, a uma verdade que restaura, a uma verdade que muda totalmente o cativeiro, muda totalmente o direcionamento, muda totalmente o modo de vida de uma pessoa. Ele está aqui dando ensinamento a um grupo de pessoas que tinham um intelecto, tinham um entendimento de um Deus que trabalhava em favor deles e realmente trabalhou em favor do seu povo. Mas agora Jesus aqui está dando um direcionamento a esse povo e posteriormente a nós hoje, esse entendimento de que nós precisamos permanecer fiéis a uma palavra dita, a uma palavra que foi ministrada através de Jesus. Não é uma palavra minha, não é uma palavra de líderes religiosos, não é uma palavra que eu acho, não é uma palavra que eu compreendo, não é uma palavra que eu interpreto, mas sim uma verdade absoluta de Cristo sobre nossa vida. O Cristo que redime, o Cristo que nos entrega uma salvação pela graça, o Cristo que se compadeceu e se entregou em favor de mim, em favor de você, em favor da sua casa. Então não há nada que possamos fazer para que não recebamos essa graça sobre nossa vida. Mas sim, o que nós podemos fazer para que essa graça seja permanente sobre nós, não que ela é retirada, mas sim uma fidelidade à sua palavra, ao que ele diz. Porque às vezes temos uma compreensão, ou às vezes a transmissão é de uma forma meia que de fábula, uma coisa mais romântica, onde há um Deus que ama, um Deus que se entregou, a um Deus que realmente fez tudo isso, mas a palavra dita, ela tira a responsabilidade do indivíduo de vivenciar e ser fiel a uma palavra. O mesmo Jesus que cura, que restaura, que liberta, que tira do cativeiro, tira do lamaçal do pecado, é o mesmo Jesus que diz para não voltar a ele, é o mesmo Jesus que diz como andar fora dele, é o mesmo Jesus que diz que vai sustentar ele diante das dificuldades. É o mesmo Jesus que diz que vai atravessar com ele nos vales da sombra da morte que vai surgir diante de seu caminho. Para que isso aconteça, para que o Espírito de Deus nos conforte em dias tenebrosos, em dias nublados, precisamos permanecer na palavra do Senhor. Permanecer na palavra é identificar, ter uma identificação do que eu posso, do que eu não posso, de onde eu devo, onde eu não devo ir. Antes éramos escravos do pecado. Quando somos escravos, às vezes nós podemos pegar um tempo, há vários ambientes de escravidão. Há a escravidão onde o escravo ele era bem cuidado no sentido de no tempo em que ele vivia, pelo fato da situação em que ele vivia, ele ainda tinha uma mordomia de ter um senhor que era temente, um senhor que valorizava o seu serviço, não tratava com rispidez, não judiava, não batia, não açoitava. E existia o senhor onde ele somente era usado como um objeto jogado em uma senzala
e tirado todo o seu suor durante o dia em um serviço. Na caminhada com Cristo, quando Cristo nos resgata, quando Cristo nos tira das garras desse Senhor que só quer nos matar, só quer roubar de nós, Ele vai nos deixar uma liberdade. E qual é essa liberdade? Nós recebemos uma liberdade, podemos se dizer que é até perigosa pelo fato do conhecimento que nós temos em Deus, porque nós temos uma liberdade de fazer ou não fazer. Nós temos essa liberdade de ir ou não ir em alguns ambientes. Nós temos a liberdade, às vezes até mesmo de nos acomodar com o pecado, que já não é mais pecado para o conhecedor, já é uma iniquidade, que é um comodismo sobre o conhecimento de algo que ele sabe que é errado. Então, permanecer na verdade é um entendimento de que nós temos um trajeto para viver em Cristo. Às vezes nós temos uma caminhada, uma trajetória no Senhor, onde nós precisamos entender a palavra. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então você pode até entender que Deus ele é gracioso, Ele nos entregou algo pela graça. Mas pela fé nós somos salvos. Mas nós não podemos banalizar essa graça do Senhor, porque Ele nos entregou uma salvação pela graça, mas nós temos uma trajetória, nós temos um preço a pagar. E hoje, pela nossa cultura, eu sempre falo sobre isso, a nossa cultura brasileira específica, ela banaliza e ela inferioriza a responsabilidade do indivíduo em respeito a uma vida cristã fiel à palavra. Temos dificuldades, somos cheios de defeitos? Sim, isso é um fato verídico, porque se dissemos que não, a palavra diz que somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Isso é um fato. O que nós não somos é amantes do pecado, amantes das dificuldades que estão ao nosso redor. E vivenciar a permanência na palavra é ser liberto pela palavra, ser liberto pelo Cristo que nos entregou essa verdade. Jesus, Ele te liberta, Jesus, Ele te restaura. Não podemos dizer que somos livres se estamos sendo escravos do pecado, porque não é Satanás que escraviza, que tem o indivíduo como escravo, é o pecado que tem o indivíduo como escravo. É o pecado que gera a escravidão dentro do indivíduo. O inimigo ele lança setas, lança situações para que a pessoa fique amando mais o pecado, mais a verdade do mundo do que a verdade de Deus. Então, qual tem sido o meu limite de vida em Cristo, entendendo que Ele restaura? Porque se eu não me identifico a restauração de Cristo como algo sobrenatural, algo verídico sobre a minha vida, eu não tenho como ministrar isso sobre a vida de alguém. Porque ela é uma verdade absoluta. Cristo é um Cristo que liberta, Ele restaura. Então, se Ele não consegue me restaurar, que verdade é essa que eu vivo? Então, eu tenho que viver uma verdade absoluta de restauração sobre a minha vida, sim, para que eu venha vivenciar isso na vida de alguém, para que eu venha transmitir isso para a vida de alguém. Então, o que eu quero deixar para você neste momento com Deus, momento de meditação nessa palavra, é que o mundo diz, há muitas verdades, há muitos caminhos. Não há muitas verdades, há uma verdade. O texto, na tradução ARA, vai ser específico. Se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus nem usa o plural nela. Ele fala na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então nós só podemos ser verdadeiramente discípulos do Senhor quando nós vivemos na palavra dele. Então, se o mundo ainda tem lugar dentro de nós, nós não vivemos na palavra do Senhor. Isso é uma verdade absoluta sobre nós. Às vezes podemos até não gostar muito de ouvir isso. Mas isso é uma verdade absoluta dentro de nós. Nós devemos olhar e entender, buscar, saber como retroceder, como dar a volta. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos um trajeto
árduo e difícil para retornar sobre os pecados que já foram arraigados dentro de nós. Os seus pecados, as suas dificuldades não são maiores do que a do seu vizinho, do seu amigo, do seu companheiro. Não, não é. A sua realidade é pesada, a sua realidade é difícil. Às vezes para o outro a dificuldade dele não é tão grande como a sua, mas a realidade dele também é muito difícil de se lidar. Então a verdade de Cristo ela nos faz pensar sobre como nós devemos continuar vivendo dentro da palavra dele sobre nossa vida. Qual a verdade que está sendo vivida em nós? A verdade que o mundo prega, a verdade da banalidade do evangelho, de que tudo eu posso. Isso é normal, isso acontece. Eu concordo com você em alguns ambientes que nós vamos tropeçar, que vai acontecer algo, sim. Mas normalizar as situações não pode acontecer. O que nós podemos fazer é viver a verdade de Cristo sobre nossa vida na íntegra. Então, o que você quer fazer com a sua vida? Qual é a verdade que você quer viver? A verdade do Evangelho ou a mentira de que é assim mesmo, isso vai acontecer sempre, eu vou morrer assim? Não. Se você crê em um Cristo que liberta, se você crê em um Cristo que restaura, não aconteceu hoje, nem Paulo conseguiu receber uma oração específica que ele pediu a Deus: aparta-te de mim esse espinho na minha carne. O que é? Não sabemos especificamente o que Paulo estava dizendo e pedindo ali. Mas uma coisa é fato, Deus disse não a ele. Então, às vezes, Deus pode não ter falado sim para alguma oração que você esteja passando, mas isso não significa que você deva parar de buscar a santidade no Senhor, parar de buscar uma verdade de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua casa, a sua família, porque a verdade de Cristo depende de ser vivida em nós, para que ela venha externar em uma vida verdadeira em Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?